muito bem-vindos a esta cerimônia de lançamento oficial do livro Antes do Sim, preparando o coração e a mente para o casamento. Portanto, já sabemos porque é que nós estamos aqui. Estamos no lançamento do primeiro livro. No lançamento do primeiro livro. Se é primeiro livro, acreditamos que ainda vem mais, não é? Vem muitos mais, é apenas o primeiro. Queremos estar aqui talvez até o final de ano, estamos forçando para ver o segundo e mais 6 meses o terceiro, não é? Ok, nós estamos então no lançamento do primeiro livro de Jerônimo Nhamango, ele que é pastor da Igreja Graça Maior, professor de Teologia no Instituto Bíblico Graça Maior. E nós já estamos iniciando o nosso programa e queremos convidar alguém para fazer a oração de abertura. Então, vamos pedir o pastor Emilson para fazer a oração de abertura desta nossa cerimônia do lançamento oficial do livro Antes do Sim, preparando o coração e a mente para o casamento. A paz do Senhor, boa tarde, vamos estar de pé e agradecemos. Pai, nesta tarde, Senhor, nós te bendizemos, te louvamos e rendemos toda a honra e toda a glória. Aleluia. E bendito nome, porque o Senhor é que promove isso na terra para abençoar os seus filhos. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor tem dado graça ao teu filho, pastor Jerônimo, com conhecimento, sabedoria, guiado pelo teu Espírito Santo, para nos trazer da tua parte, Senhor, do teu coração, esse rico conhecimento que vai, Senhor, abençoar, alcançar muitas vidas que deles estão necessitando. Pai querido, no nome de Jesus, cremos que esse livro é um instrumento teu, meu Senhor da glória, para transformar, para modificar mentalidades, caráter, casamentos, tantos, Pai, que estão precisando dele desta mensagem, conhecer esta verdade. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, continue abençoando teu filho, pastor Jerônimo, e que essa tarde seja uma tarde especial, na tua presença. Pai, que o teu nome seja glorificado em tudo. É o que nós te pedimos. Abençoe cada um dos seus filhos que já chegaram, aqueles que ainda virão, seja com cada um deles, Pai. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus te oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Obrigada. O meu nome é Maria Taibo. Estarei fazendo a apresentação deste evento, que é o lançamento do livro Antes do Sim. Nós vamos daqui a pouco ter um momento de louvor e depois, seguindo a programação deste evento, vamos ter a apresentação do livro, que vai ser feita pelo pastor Fernando Mafumo. Depois vai seguir-se a intervenção do autor e a seguir vamos ter uma sessão de perguntas. E já agora podem ir preparando a sua pergunta, umas 2 ou 3 perguntas. Lá mais para frente vamos ter a oportunidade de fazer perguntas diretamente ao autor. Como ainda não temos o livro, mas já temos algumas perguntas, então vai fazendo a anotação, vamos ter a chance de fazer perguntas aqui. E depois vamos ter o momento oficial do lançamento deste livro e também uma sessão de autógrafos e no final vamos ter um tempo para nos conhecermos melhor. Então vamos dar a oportunidade ao louvor do dia. Eterno Deus, desamparo nas alturas, o céu, humilde que és, até onde vieste, vim
para adorar-te, vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para gostar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados guardados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados guardados. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente divino, é maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço. Aleluia, aleluia. Muito obrigada. Realmente nunca saberemos o preço do quanto valia o meu pecado, do quanto valia o seu pecado. Jamais saberemos, mas sabemos que nós temos um Deus que se importa conosco e enviou seu Filho para morrer no lugar de cada um de nós. E hoje estamos aqui exatamente porque Jesus ama cada um de nós. Nunca nos esqueçamos disso. E Jesus nos ama tanto que também quer nos ensinar como termos casamentos saudáveis, como ter famílias saudáveis. E Ele levanta homens que escrevam para nos ensinar como ter um casamento saudável. E é por isso que estamos aqui. E vamos trazer uma breve biografia de Jerônimo Nhamahango e vou pedir que tomem os vossos assentos para ouvirmos um pouco da sua trajetória ao longo dos cerca de 40 e poucos anos que Deus tem dado ao seu servo. Jerônimo Roberto Nhamahango nasceu a 23 de julho de 1981. Faz hoje um mês, desde que completou o aniversário, não é? Faz hoje um mês. Ele nasceu no distrito de Zavala, província de Inhambane. É último de 11 filhos. E aqueles que bem Xangana chamam de Xixmanzele, não é? O seu nascimento foi inesperado e envolto numa atmosfera de surpresa, numa família já resignada a não ter mais descendência. Por isso que eu Xixmanzele mesmo, não é? Desde cedo enfrentou desafios, nomeadamente uma deficiência congênita na mão esquerda, que veio a influenciar profundamente a sua infância e também a sua juventude. É filho de pai médico e mãe camponesa.
Jerônimo foi criado num lar simples, viveu entre dificuldades materiais e esforços constantes para frequentar a escola, muitas vezes descalço e com recursos mínimos. Apesar das limitações, desde jovem demonstrava uma vontade firme de aprender e vencer. O contexto familiar era marcado pela poligamia, pai com 2 esposas, e sendo filho da primeira, Jerônimo cresceu à margem das preferências. A sua mãe, no entanto, revelou-se uma mulher de força extraordinária, sustentando os filhos com trabalho árduo e sabedoria prática. Já na adolescência, depois do falecimento de seu pai, em 1998, Jerônimo afastou-se da prática religiosa formal, então enraizada na Igreja Católica. No ano 2000, decidiu partir para a Suazilândia, que hoje é Eswatini, onde, por influência de amigos, conheceu a Igreja Graça Maior. Ali, ouviu pela primeira vez a pregação clara e bíblica do Evangelho e entregou a sua vida a Jesus Cristo. Este marco espiritual transformou radicalmente a sua trajetória. Depois de uma breve passagem pela África do Sul, onde enfrentou rejeição laboral devido à sua limitação física, regressou a Moçambique e dedicou-se a pequenos trabalhos com ênfase para a reparação de bicicletas. Mesmo sem igreja próxima, a chama da fé mantinha-se viva, alimentada pela leitura das Escrituras. Em 2003, regressou à Suazilândia com o coração inflamado pelo desejo de servir. Começou a colaborar ativamente com a Igreja Graça Maior, assumindo progressivamente responsabilidades de ensino e liderança. A ausência de líderes formais na congregação levou-o a pregar com regularidade, dando os primeiros passos práticos no ministério pastoral. Entre 2005 e 2009, evangelizou em zonas rurais, discipulou novos crentes e fundou núcleos de ensino bíblico. Apesar do crescimento espiritual, resistia à ideia de formação teológica formal, acreditando possuir conhecimento suficiente. Contudo, em 2009, durante uma conferência ministerial na Zâmbia, foi profundamente confrontado pelo Espírito de Deus e decidiu obedecer ao chamado para estudar teologia. Em 2010, mudou-se para a África do Sul para iniciar os estudos teológicos. Ao longo de 4 anos, foi profundamente moldado, intelectual, espiritual e emocionalmente, e terminou a licenciatura em teologia em 2013. Durante este período, enfrentou também perdas pessoais, incluindo o fim de relacionamentos amorosos. Acredito que foi isso que fez com que pensasse em escrever este livro, não é? Mas encontrou em Lebo, colega de turma, a mulher com quem viria a casar-se em 2015. Após um breve período missionário no Zimbábue, regressou a Moçambique em 2014 com uma nova missão: estabelecer a Igreja Graça Maior em Maputo. A igreja foi oficialmente fundada a 12 de outubro de 2014. Desde então, tem liderado uma obra frutífera com foco no discipulado, formação bíblica e aconselhamento familiar. A par do crescimento da igreja, fundou o Instituto Bíblico Graça Maior, que hoje forma cristãos de várias províncias e países. Desenvolve ainda um programa de rádio semanal na Rádio Capital 90.7 FM, impactando milhares de ouvintes com mensagens sobre fé, família e vida cristã. Em 2025, portanto, neste ano, concluiu o seu mestrado em teologia. É casado com Lebo, com quem tem uma filha, Daniela, e Jerônimo continua comprometido com o ensino, o pastoreio e a expansão do Evangelho em Moçambique e além. A sua vida é testemunho de que Deus usa os improváveis para cumprir propósitos eternos. E estávamos fazendo então aqui
a breve biografia, porque não é possível escrever tudo em tão pouco tempo, não é? E hoje estamos aqui para testemunhar ao lançamento da publicação do seu primeiro livro, Antes do Sim, Preparando o Coração e a Mente para o Casamento. Este livro é fruto da sua experiência em aconselhamento conjugal. E acreditamos que de hoje em diante este livro vai servir como consulta acadêmica e, acima de tudo, ele vai ser um guia prático para quem busca um relacionamento sólido e duradouro. Para fazer a apresentação do livro, vamos convidar o professor e pastor Fernando Mafumo. Por favor, pastor. Graça e paz a todos. Queremos saudar neste nome precioso que é o nome do Senhor Jesus. E quanta honra nos é dada de virmos apresentar esta maravilhosa obra que o pastor Jerônimo está trazendo hoje. Como já disse a irmã Maria, o meu nome é Fernando Mafumo e testemunhei a chegada da igreja do pastor Jerônimo Algures no bairro da Pulana Caniço, e bem próximo da igreja onde eu estou a pastorear, e ficávamos longas horas na estrada quando ele estava a evangelizar, a conversarmos, para sabermos de que igreja você é. Que veio ficar aqui ao meu lado, e não lutamos, mas convivemos juntos, e queremos agradecer a Deus por esta grande amizade que se formou. Amém? Amém. Num belo dia, ele me disse o seguinte: eu voltei para o meu antigo ministério. Eu disse: qual é o teu antigo ministério? Porque eu te conheço, pastor. Disse: não, antes de eu ser pastor, eu sou mecânico de mão cheia. E eu quero reparar carros de homens de Deus a preços módicos e com qualidade. Primeiro hesitei. Depois eu levei o meu carro, nunca me arrependi. Então, quando eu ligo para ele, é para tratar assuntos de carro. E quando ele liga para mim, é para saber se o meu carro está bom, não tem problema. Mas, desta vez, ele ligou não por causa do assunto do carro. Ele ligou e disse: eu quero te mandar um livro para que possas dar uma vista do olho do ponto de bíblico e teológico. Fazer o último check-up. Não é para versão linguística, não, é para ver o conteúdo bíblico e teológico. Se o livro está dentro dos padrões que são aceitos internacionalmente pela área teológica. Eu disse: não tem problema, pastor, manda o livro, eu edificar aqui, para verificar o que tem no livro. E comecei a fazer o check-up, página por página, linha por linha. E eu dizia: isto, o revisor da língua portuguesa reveu português, não reveu teologia. E fomos retificando este trabalho. E depois eu enviei o livro completo. Eu disse: já fiz a minha parte. Eu pensava que já tivesse concluído com o meu trabalho de fazer a revisão bíblica e teológica, porque, na verdade, o que o pastor Jerônimo fez de passar o livro por um crivo bíblico e teológico tem faltado na literatura evangélica cristã em Moçambique, onde eu já encontrei a terminologia igreja primitiva com I minúsculo e P minúsculo. Já encontrei Bíblia com B minúsculo. Porque os autores não têm a humildade de buscar um teólogo para fazer o último crivo daquilo que lá está escrito. Por isso, pastor Nhamahango está de parabéns por ter nos confiado essa missão. Coube a mim para poder apresentar este livro. O meu livro, como podem ver, já é antigo.
E eu vou explicar por que este meu livro é antigo. Num belo dia, houve um incidente. Este incidente acontece depois da minha oração matinal. Eu tenho realizado oração matinal pelo 4º ano consecutivo, de segunda a sexta-feira, das 5 até as 6, orando por vários assuntos, pela nação e pelos casamentos e qualquer outro assunto que Deus vai me tocando. Estamos orando. Ao terminar o culto matinal, por volta das 6, 6h20, vou lá para pegar o carro, no local onde o pastor Jerônimo tinha a sua igreja, que é na Escola 4 de Outubro, antes de se mudar para as instalações onde está hoje. Um senhor veio para mim e disse: pastor, eu preciso do seu número, quero conversar consigo. Normalmente quem vem pedir o número é uma mulher, não é o pastor. Então quando o peixe grande sai da água, é sinônimo de que alguma coisa não está bem. Eu disse: está aqui o meu número. Passado alguns dias ele liga: onde é que fica o teu local de trabalho? Eu expliquei. E ele veio, sentou, começamos a conversar. Eu disse: o que você está me apresentar é sinônimo de que você não leu antes do sim, para entrar na tua relação. Eu sugeria que lesse esse livro, passei do número. Mas eu senti naquele momento, passar do número, pode não conseguir ter o livro naquele momento, porque ainda não estava disponível. E passei, é uma semana apenas, leia este livro aqui e devolva-me. O homem levou o livro todo satisfeito. Durante o trabalho dele, como é um homem de táxi, lá na Praça dos Combatentes, estava a ler o livro quando esperava os clientes. Os colegas iam apreciando o que é que tem no livro. Dê-me o livro. Ele: não posso te dar o livro, porque o livro não é meu. Mas o que é que acontece? É que passado algum tempo, o livro desapareceu. Uma semana não me devolveu o livro. 2 semanas não me devolveu o livro. 3 semanas não me devolveu o livro. E ele teve que ser um detetive. Começar a procurar, caro por caro, colega por colega. Quando enfim encontrou o livro, o homem disse: é verdade que eu tirei o seu livro porque pedindo emprestado você não queria me dar. Você quer consumir tudo que está aí sozinho? Pensa que nós não temos problemas também? E assim, o livro me foi devolvido já velho e cansado. Antes de sair, este livro já foi lido, não por 1, nem 2, nem 3, nem 4. Não sei. Ele guardava aqui uma lista longa das pessoas que queriam comprar o livro ao sair. Mas quando a outra pessoa levou o livro, aquele papel perdeu-se. Ele ficou com alguns poucos papéis para dizer que, antes do sim, está a chegar no momento certo, está a encontrar um povo que tem sede de conhecer o que é que tem este livro. Preparando o seu coração, a mente para o casamento, ou o segredo de um amor que dura para sempre. É uma obra que nos trouxe 2 desafios neste ano. O primeiro, que eu já disse, é que o autor nos solicitou para fazer a revisão bíblico e teológica. Visto que nos últimos dias ou anos, muitas obras carecem desta revisão, como já mencionei. O segundo desafio, quando eu achava que já cumpri com a minha missão, ao ligar para ele, seria para tratarmos questões do meu carro, ou para saber como é que vai o ministério. Ele insistiu, até que eu fui para casa e disse: senta aqui. É que o livro já foi reproduzido. Estamos nos últimos acabamentos do livro. Mas eu ainda quero incluir alguma coisa. É que você terá que ser o apresentador do livro. Eu, apresentador do livro? Pronto. Já não tenho saída porque estou aqui na sua casa. E cumpri com esta missão, por essa razão que vim aqui como apresentador do livro. Antes do sim, é uma obra que chega
é momento certo nas nossas mãos e nas bancas da literatura na nossa terra Moçambique, visto que o conteúdo deste livro é um conteúdo que nunca vai caducar. Da mesma forma como Jesus disse, tal como nos dias de Noé, que os homens se davam em casamento, outros se separavam, outros faziam isto. Então, se é que haverá casamento até que Jesus venha, ainda que seja no último minuto antes do arrebatamento, então este livro, o seu conteúdo será atuado. Porque a cada dia nós precisaremos de homens e mulheres a entrar no casamento. O casamento que é a agenda profética de Deus e continuará a ser para todas as gerações, havendo assim uma necessidade de um guia essencialmente pastoral para orientar a todos os que desejam entrar no casamento. É lamentável que muitas pessoas não preparam a mente, não preparam o coração para entrar no casamento. Muitas pessoas preparam a festa do casamento. Jejuam, oram, preparam um salão, mas não se preparam para poder entrar no casamento. Muitos de nós entramos no casamento confiando apenas na unção. Eu quero dizer aos prezados que há coisas que a oração pastoral não faz. Eu não posso entrar num avião porque o pastor orou para alguém, disse que a partir de hoje estou a ungir para ser piloto. Pastor, me perdoe, eu não entro nesse avião. Mas nós entramos num casamento que o pastor está a ungir que você vai ser marido, você vai ser mulher, mas as duas pessoas não estão preparadas para entrar no casamento. Atualmente, vivemos em uma sociedade em que os casamentos são iniciados entre homem e mulher sem que tenham tido a devida preparação, o aconselhamento pastoral sério e profundo. Daí as consequências de altas taxas de separações e de divórcio, porque as pessoas não foram ensinadas o que é o casamento, quais são os seus papéis dentro do casamento. Então podemos notar que essas consequências maléficas não estão apenas no mundo. Maior parte dos problemas de divórcios e separações hoje em dia estão dentro da igreja. Porque quem casa são cristãos, não são descrentes. Vá e faça uma pesquisa no teu bairro e veja entre 10 pessoas que casaram, qual é o relacionamento que tem aí com a igreja. Vamos encontrar que qual é o relacionamento que tem ou não tem com a igreja na comunidade. Encontraremos que as 10 pessoas provavelmente estão ligadas à igreja, mas não tiveram tempo da preparação desta cerimônia do casamento, porque depois do sim no altar vem o verdadeiro casamento, que é vivido dia a dia, ano, mês por mês, semana por semana, até que a morte nos separe. É triste, meu amado, encontrar na sociedade que há muitas pessoas que já morreram. Morreram, mas estão vivas. Porque disseram que até que a morte nos separe. Mas quando você vai para o mercado, cruza com um cadáver que morreu, aquela pessoa que você disse que já morreu na minha vida está viva. Vem para a igreja, o cadáver está sentado ao teu lado. O cadáver vai te ligar, saber como é que estão os meus filhos. Tudo isso porque faltou o guia de preparação para o casamento. Antes do sim, preparando o coração e a mente para o casamento, o segredo para um amor duradouro e guia essencial para a união duradoura, é um livro, é uma obra que tem 17 capítulos, onde o autor, o nosso mestre, o nosso pastor, Nhama Ango,
aborda a partir das suas vivências na caminhada com Cristo e os encontros com diversas culturas, sobre como os noivos podem melhor se prepararem para o casamento, trazendo uma contextualização dos casamentos na sociedade moçambicana, mostrando as vantagens e desvantagens de priorizar ou não priorizar a construção do casamento, a partir do aconselhamento pastoral. Então, o pastor Jerônimo procura trazer esta comparação entre um casamento que foi bem preparado pelo aconselhamento pastoral e um casamento que não foi preparado. Quais são as consequências, quais são as vantagens e desvantagens, tendo em conta os fatores sociais e econômicos que a juventude enfrenta na nossa terra, Moçambique. O sucesso do casamento depende da profundidade do relacionamento que a pessoa tem com Deus e também com a sua palavra. Pois é a partir daqui que o indivíduo irá formar os valores, os princípios pessoais, do ponto de vista divino, que serão a base referencial nas suas decisões, antes e depois de subir, ou antes de subir ao altar e depois de descer do altar. O que ele quer dizer com isso? É que muitos jovens ou muitos casais não têm valores, não têm princípios. Aquele juramento que é feito no altar, no dia do casamento, eu vou me preservar somente, exclusivamente para si, vou esquecer todas as outras mulheres, por causa da falta da profundidade do conhecimento com Deus e dos seus valores, às vezes é dito e fica no altar. Na realidade encontramos homens que ainda praticam a poligamia, mulheres que ainda saem do leito matrimonial, violando Hebreus capítulo 13. Na sua exegese é a parte teológica de estudar as línguas originárias para encontrar o significado de certas palavras. Na sua exegese sobre a expressão ou a palavra amor, o doutor Nhamahango procura corrigir certos conceitos e práticas erradas do termo amor. Ele explica-nos que a palavra amor pode ter 4 tipos de significados, de acordo com as escrituras sagradas. Nós vamos ver o amor ágape, que é o amor de Deus para conosco, quando Deus nos amou a ponto de dar o seu filho. Vamos ver o amor fileio, o amor fraternal dos pais, o amor storge da amizade e o amor eros, que é o amor erótico. Muitas vezes quando as pessoas dizem eu te amo, não é eu te amo, porque o amor ágape está ausente. E aí o pastor diz, o amor que permite a durabilidade do casamento é o amor ágape. Quando este amor está ausente, o casamento só foi para o contato físico apenas, este casamento não vai durar, porque o amor físico acaba um dia, mas o amor ágape é duradouro e é eterno. Então, todos os outros tipos de amor dependem desta relevância do primeiro amor. Quem me dera se todos soubessem que o casamento é um compromisso de alto nível. O casamento é um compromisso de alto nível, por ser sagrado, que transcende o tempo e as circunstâncias. Quando diz isso, é que alguém dizia que eu te amava, mas agora não, então não transcendeu o tempo. Você tinha dinheiro, agora não tem, portanto tem que partir para a busca de outra coisa. Você tinha saúde, agora não tem. Então o casamento transcende o tempo e as circunstâncias da vida. Porque a maioria dos homens foge do casamento e a maioria das mulheres está pronta para assumir o casamento? São 2 grandes perguntas que o autor faz.
que muitos homens, quando se fala do casamento, o relacionamento, o namoro acaba. Mas as mulheres estão a buscar o casamento. E quando se fala do casamento, vai entrar com tudo quanto tem. Então, o autor nosso, neste primeiro bebê de muitos livros, como disse a irmã Maria, preocupa-se com a prática da impureza nos nossos dias. E ele aborda no 6º capítulo, que me marcou bastante, a questão da abstinência sexual durante o namoro. Porque o namoro na nossa sociedade é começar a manter a relação sexual. Enquanto que o namoro, em termos pastorais e bíblicos, é uma fase de entrevista, onde a relação sexual é deixada de lado. Então, o nosso autor vai nos trazer este assunto de que a relação sexual não pode ser o ponto de entrada, tal como a Bíblia declara que Deus, o homem deixará mãe, pai, unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. 3 princípios que Deus está a colocar aqui. Em Gênesis 2, 24. Deixar pai e mãe é sinal de maturidade. Unir-se à sua mulher é o compromisso do casamento. E a intimidade sexual foi colocada no último, depois dos 2 princípios maiores terem sido observados. Podemos ouvir o ecoar da voz profética e pastoral do pastor, do nosso mestre, do nosso escritor, Jerônimo Nhamahango, apelando aos jovens para não roubarem nada e nem permitir que alguém se deixe ser roubado. Então, ele apela para não roubarem nada de ninguém e nem se deixar ser roubado. Porque é fácil, sim, romper um namoro que ainda não houve troca de intimidade e ninguém vai sentir dor, ninguém vai se sentir abusada, ninguém vai se sentir defraudada quando o namoro está limpo do sexo. Ciente de que haverá sempre dores, mas nos consola dizendo o seguinte, trazendo as suas próprias experiências dos namoros que a MC trouxe aqui ao citar a biografia. Ele diz: a sua dor será momentânea, se é que você não teve o contato sexual. Mas depois da relação sexual, a sua dor pode ser longa e duradoura e amarga. Então, é melhor romper uma relação do que viver em consequências amargas por toda a vida. Por fim, para eu não esgotar tudo, senão não vai ler o livro, o autor nos traz 4 lições práticas para a construção do casamento que visa glorificar a Deus. Primeira lição: a tomada de decisão com sabedoria espiritual séria. Alguém tem que decidir que eu quero casar. Em segundo lugar, a necessidade de haver uma comunicação aberta e honesta. Muitas pessoas estão a namorar, a comunicação não é aberta, não é honesta. Alguma coisa alguém está ocultando. Há objetivos que quer alcançar e muitas vezes quando o homem alcança esses objetivos, desaparece da vida da mulher. Em terceiro lugar, o compromisso com a fidelidade e lealdade. Se nós não conseguimos cumprir com a fidelidade e lealdade para com o nosso parceiro, também será difícil a nossa fidelidade e lealdade para com Deus. E a quarta lição é o envolvimento da igreja, com a igreja e com a comunidade. Que para haver casamento, o casamento não é assunto apenas de 2 pessoas na nossa sociedade. Finalmente, o nosso conselheiro termina a abordagem do livro trazendo as várias modalidades de casamentos que cada casal pode adotar quando quer honrar e glorificar a Deus. Se sair perguntar por aí, por que você não casa?
a pessoa vai dizer porque não tem dinheiro. Não vê que a vida está difícil. Então, o pastor Jerônimo, visando guiar as pessoas a entrar no casamento, a cumprir com este mandamento de Deus, vai nos trazer 3 tipos de casamento, ou 3 modalidades de casamento, quanto aos custos e gastos que nós poderemos empreender. Há um casamento entre 15 a 70 mil meticais. Para dizer que o teu casamento pode estar, se você tem 15 mil meticais no bolso hoje e quer casar, é possível casar. Desde a preparação da documentação, tudo para até chegar na igreja, entre 15 a 70 mil meticais. O segundo casamento, quanto aos custos, é o casamento dos 70 mil a 150 mil meticais. Ainda não é tão caro também. É possível entrar neste casamento com muita simplicidade. E finalmente, vai nos apresentar o último tipo de casamento, que parte dos 150 mil meticais até 1 milhão de meticais. Talvez ainda passe. Ainda passa. Aquele que vai trazer helicópteros, aquele que vai trazer cavalos, né? Depois vai espumar passado alguns dias. Portanto, meu amado, o não ter dinheiro não é alegação de não casar. Casamento não é festa, é a resolução que o pastor Jerônimo Nhamango está a trazer na sua abordagem. Eu, como pastor, já celebrei casamentos que não tiveram festas. Já testemunhei casamentos em que este meu fato, o teu fato, é novo. Eu já testemunhei casamento em que a mulher não tinha vestido de noiva, mas tinha um vestido simples como as irmãs estão aqui hoje. Mas estão casados, felizes, é a fazer uma grande diferença na obra do Senhor, para dizer que casamento não é festa. Portanto, o antes do sim, preparando o seu coração e a mente para o casamento, é uma obra de grande aconselhamento pastoral, que não pode faltar para quem quer que esteja a preparar o casamento. Referencia como pastor, como líder, esta obra para a sua juventude, em primeiro lugar. Referencia para aqueles crentes casados, porque eles também vão se preparar para continuar a aconselhar os outros. Não será fácil para todos nós convidarmos o pastor Jerônimo para as nossas igrejas para ministrar este livro antes do sim. Mas o livro pode ministrar no lugar dele. O livro pode nos ensinar no lugar dele. Quando você pegar o livro, abrir uma página, reunir com jovens, começar a ler, reunir com os casais, começar a ler, imagina o que estará acontecendo. É o próprio pastor Jerônimo, do outro lado, embora você não veja, que está falando para os casais. Então, é um livro que eu recomendo, que você não vai se arrepender por oferecer este livro a alguém para que possa ler. Que mais outros livros, pastor Jerônimo, possam suceder. Já nos provocou bastante depois dessa apresentação do livro. Eu estou a ser provocado bastante porque a cada ano estão a pedir para rever os livros, para estar nos lançamentos, enquanto tenho muita coisa aqui também. Então, mais uma provocação que nos fez. Então, seja bem-vindo, o antes do sim. Eu iria pedir uma grande salva de palmas para este homem. E para terminar, e trazer mais um pequeno referencial, é que o homem e a mulher que está à tua frente não deve ser conquistado pelos teus olhos, deve ser trazido para ti através do joelho que ora. E este homem é resultado das poderosas orações da irmã Lebo. Porque enquanto ele passeava com a zambiana, passeava com a malauiana e depois de romper,
Estava uma mulher a orar e dizer, aquele é meu pedaço. Está aqui alguém. Então, ela foi trazida para ao lado de Levo como resultado das orações. Amém. Então, ore até que Deus possa movimentar um homem e uma mulher ao teu lado. Amém. Mas eu não disse obrigado. Grandes coisas a oração faz, não é? Olha, juntou um grande casal, que hoje são esses os responsáveis por este livro, que é fruto da história deles, que é fruto da caminhada deles de fé, e também buscando o lado social para as suas vidas. Obrigado, pastora Fernando Mafumo. Sempre que ouço o pastor Fernando Mafumo, ai meu Deus, é sempre muita coisa para aprender. Obrigado, que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue usando para o nosso bem e o bem de todos nós. Agora, nós vamos convidar o autor deste livro, antes do sim, preparando o coração e a mente para o casamento, para ele vir fazer a sua intervenção, explicarmos porque ele escreveu este livro e o que é que nós podemos encontrar neste livro. Eu quero pedir uma salva de palmas para o pastor Leone, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sem palavras. Não sei se devo chorar, devo cantar ou dançar. O que é que vocês me permitem fazer? Mas quero mesmo agradecer de coração a presença de cada um dos nossos estimados irmãos e irmãs aqui. E também agradecer profundamente esta nobre apresentação, tanto da nossa querida MC, a irmã Maria Taibo, e também a apresentação tão detalhada do nosso pastor Fernando Mafumo. Claro que ele não falou sobre tudo que está no livro, então não pense que já conheço. Certo? Ainda temos muito. Olha, o livro é muito pequeno, não é? O tamanho, o volume pequeno, é desprezível, mas geralmente Deus nos tem surpreendido que a partir das coisas pequenas que Ele faz coisas grandes. Fiquei impressionado também quando a irmã Maria estava falando um pouco da minha autobiografia. Há muita coisa que foi deixada fora, mas Deus tem moldado a minha vida de uma forma tão extraordinária, e quero agradecer aqui a presença de todos. Estou vendo aqui duas caras que logo chocaram, o Dr. Castro e a sua esposa aí, o Dr. Castro, Nhamahango. Pelo menos temos um Nhamahango aqui também. Ok, mas estou muito mesmo grato pela apresentação do livro, e eu louvo a Deus acima de todas as coisas que tem operado de uma forma sobrenatural na minha vida, tem me guiado a tomar passos que nunca sonharia que eu poderia tomar. E à medida que tenho tomado esses passos, eu até fico me perguntando como é que eu poderia fazer isso. E de facto a resposta é: não fui eu que fiz, mas Deus é que faz. Eu simplesmente sou um vaso, um instrumento disponível e que Deus poderia usar qualquer um de nós. De acordo com a sua graça, Ele escolheu também usar a mim desta maneira. E, portanto, não há algo que possa me fazer diferente de qualquer um dos irmãos e irmãs aqui presentes. E a todos quantos estarão nos acompanhando ou vão acompanhar depois. Uma das coisas que gostaria de falar aqui é a questão da experiência pessoal e que também culminou com a escrita deste livro.
Primeiro, eu tenho trabalhado muito desde 2012, trabalhado com casais, jovens casados, alguns ainda noivados, alguns ainda em namoro, até já pessoas já com mais anos de união matrimonial, mais do que eu. Só completei 10 anos de casados, eu com minha esposa, que vou chamar aqui depois. Completamos 10 anos de casado, mas há muita coisa que eu já vinha aprendendo. A primeira coisa, na minha autobiografia, citou-se que eu cresci num lar, portanto, composto com um médico, que era um médico privado, e uma camponesa, e estávamos num contexto da poligamia. O meu pai era polígamo, que Deus o tenha, mas essa experiência marcou bastante sinais tanto desagradáveis, e diria em maior parte são portanto, acontecimentos desagradáveis, mas com isso, como Deus é mestre em tornar as coisas horríveis é uma bênção. Eu pude aprender e extrair lições que hoje estão a beneficiar através daquela experiência dolorosa. Não imaginas ser o filho da esposa mais velha, a primeira esposa, e quando já tem uma nova flor, a nova flor ganha a maior atenção e, consequentemente, os filhos da nova. Agora, os filhos da primeira, que já está um pouco mais enrugada, os filhos também caem na mesma sorte de desprezo e menos atenção. É isso que foi o contexto do meu crescimento. Mas também o contexto da sociedade onde eu cresci, que eu quero acreditar que não é assim tão diferente com a maioria das comunidades, mas o que eu sei é que eu acompanhei desde a tenra idade uma vida que julgava inapropriada, mas não tinha recursos ou bases para dizer que isto aqui não é correto. Um dos meus irmãos, que também Deus o tenha, quando eu crescia com a idade de 8, 9, a 10, um pouco mais para diante, ele teve a primeira esposa. A primeira mulher, não casada, vivia maritalmente, nós todos sabemos. Portanto, depois de passado um tempo, ele foi atrás da segunda. Só que, depois de ter a segunda, a primeira já perdeu o valor. Desfez-se a relação. E ele ficou só com a segunda. Depois de passado mais um tempo, foi atrás de uma outra. Não aguentava ficar só com uma. Não sei se temos homens que não aguentam ficar com só uma aqui. Portanto, eu aprendi que era uma decisão errada, condenável, só que não sabia até que dimensão. Naquela altura, percebia alguma coisa estava errada, mas não tinha uma capacidade e maturidade suficiente para poder confrontar ou até aconselhar. Mas no meu coração havia choro, haviam lágrimas, por causa do ambiente, da vida, como, portanto, as coisas decorriam. Agora, com isso também, à medida que nós crescíamos, com amigos, colegas, havia muita coisa que acontecia. Olha, aquele cor para lá, aquele cor para lá, aquele cor para lá. Eu dizia, olha, meu Deus, será que a vida é assim? Será que deve ser assim? Havia muita coisa negativa ao meu redor que não gostava, mas não tinha um refúgio. Graças a Deus, Deus me achou.
Deus me achou. Isso foi no ano 2000. Estamos a falar de 25 anos atrás. Deus me achou e, segundo a sua palavra, Ele foi me ensinando que existe um caminho diferente. É um caminho diferente, é um caminho que é diferente, mas também é o melhor. É o diferente, mas também é um caminho melhor. A partir daquele momento, eu não quis mais olhar para trás. Só que enfrentei várias batalhas. Como que você vai seguir um caminho diferente dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais, dos seus primos? Como que você vai seguir um caminho diferente que é um caminho estranho para nós? Como? Tentaram me assegurar. Tentaram me pegar. Mas graças a Deus, do outro lado, o amor de Deus estava fazendo assim. Estava me atraindo a Ele. E o amor de Deus venceu. As correntes da cultura tradicional, a cultura social, comunitária, familiar, foram se rompendo pouco a pouco, pouco a pouco. E graças a Deus, hoje, quando me falam de certas práticas que só alguns membros da família aceitam, eles não ousam me falar. E sabem que não vai ser considerado. E hoje em dia celebramos o nascimento deste bebê com tanta alegria, que é o resultado de várias experiências que tenho adquirido, orientando jovens, orientando casais, e que tenho celebrado grande alegria para aqueles que têm ouvidos para ouvir e têm acatado os ensinamentos que temos partilhado. A minha maior inspiração que me levou até ao ponto de decidir escrever o livro foi um casal que tivemos o privilégio de aconselhar no ano passado. O que aconteceu? É um casal que eu conheço muito bem, e convivemos com esse casal, só que é um casal que, não sei se você conhece um tipo deste casal. É um casal que, na presença dos outros, está muito feliz, está tudo bem. Certo? Não há nenhum problema. Eles são um casal perfeito. Mas eu sabia que não estão bem. Eu sabia que eles não estão bem. E eles sabem que eu sou conselheiro. Mas nunca queriam dizer, olha, pastor, nos ajuda. Nunca queriam pedir ajuda. Eu disse, ok, Senhor, leve-os até o ponto em que não podem suportar um ao outro. Porque eu sei que se eles continuarem assim, vão chegar a um estágio em que mesmo o aconselhamento não vai mais servir. Eu disse, pai, leve-os a um ponto em que eles já não vão mais poder suportar um ao outro. Tem aqueles problemas que nós causamos um contra o outro e nós conseguimos suportar. Mas tem aqueles conflitos graves que já levam alguém a dizer, olha, eu já vou chorar alto e vou deixar as lágrimas escorrer. Esse momento chegou, graças a Deus. Eu digo, graças a Deus, porque chegou o momento em que este casal já começou a chorar alto. O fingimento caiu. E geralmente, nota isto, geralmente, quem chora alto primeiro é quem? É o homem? É a mulher. Glória a Deus pelas mulheres. Amém. Amém? Glória a Deus pelas mulheres. Por quê?
choram primeiro, enquanto que os homens têm uma coisa. A minha filha de 8 anos, com uma colega na escola, ela voltou e disse à mãe: mãe, sabe o que a minha amiga me disse? Ela disse que ela não vai casar. Ela disse que eu perguntei: por que você não quer casar? Ela disse que eu não quero casar com os meninos, porque os meninos sempre dizem: tem que esperar. Tem que esperar. Tem que esperar. E a mãe da minha filha, que é a minha esposa, perguntou: então, ela disse para ela: não, eles ainda são meninos. Quando crescerem, já não terão esse problema de sempre pedir esperar. E a minha filha disse: mas também, papá, sempre que eu peço alguma coisa, diz que espera. E calhou que quando eu chegava nesse mesmo dia, depois de eles falarem isso, ela chega e diz: papai, peço assistir Medinho, um dos desenhos animados sobre o Evangelho. Eu disse: filha, espere. Então eu quero acreditar que na mente deles, mamãe não te disse. Então, é isso que acontece muito com os homens. Quando há um problema, amor, espera um pouco. Vamos encontrar uma solução. Espera. Amor, vamos lá casar. Espera um pouco. Espera um pouco, vamos trabalhar um pouco mais. Vamos ganhar um pouco mais de dinheiro. Espera um pouco. Homens, somos conhecidos. Até com as crianças. Para terminar, não vou levar muito tempo. Eu creio que estão muitos que já estão ansiosos. Eu que já quero pegar a minha cópia. Mas uma coisa que quero também citar aqui, antes de ler algumas passagens aqui, alguns trechos. Eu lembro que quando crescia, eu sempre fui um jovem ambicioso. Sempre tinha muitas ambições. Mas uma das ambições que estava mesmo bem determinado que ia cumprir, graças a Deus que Deus muitas das vezes, inúmeras vezes, Ele tem transtornado os nossos projetos. Se Deus não transtornasse os nossos projetos, eu não estaria aqui na presença dos amados. Não estaria aqui. Porque eu já estava bem determinado que ia ser um traficante de viaturas. Aleluia. Eu queria ser traficante de viaturas. E como eu comecei a trabalhar na área de mecânica, eu até via já os meus passos cada vez mais largos para a concretização desse objetivo. Glória a Deus. Ele transtornou o meu sonho e a minha visão. Aleluia. Amém. Pastor Mafuma, agora pode trazer o carro tranquilamente. Tranquilamente. Já não sou mais aquele que queria traficar os carros. Só para dizer que Deus usa instrumentos e pessoas improváveis. Como está na minha autobiografia, o meu crescimento foi de grandes desafios. Entre a discriminação social, por causa do nascimento sem alguns dedos. Isso foi algo que criou, digamos, alguns conflitos entre a minha própria mente, até que eu entendi que o propósito de Deus é muito maior. Amém. É muito maior. É muito maior. Vou dizer uma coisa, mas o meu pai era um médico tradicional e particular. Ele atuava na medicina, portanto, digamos, medicina moderna. Nós recebíamos injeções com o nosso pai e tudo aí. Mas também ele tinha uma parte tradicional.
Então, naturalmente, aquela parte tradicional precisava alguém herdeiro. Portanto, eu era um dos potenciais herdeiros. Mas por causa da minha mão deficiente, não fui qualificado. Lembra que as ofertas para os deuses tinham que ser ofertas perfeitas. Mesmo no Antigo Testamento. E graças a Deus eu nasci com essa deficiência e escapei o curanderismo. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando eu cresci eu não entendia isso. Mas hoje já sei. Deus me salvou. Acho que não vou falar. Não. Mas é verdade. Os que me conhecem sabem muito bem. São aqueles que não espreitavam. Só para eu hoje poder contribuir, não só com as pessoas que estão ao meu redor, mas com muitas e muitas e muitas outras pessoas, para mim isso é um grande privilégio, uma grande honra, é um grande testamento de facto de Deus usa as coisas desprezíveis deste mundo para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas que toda a glória seja dele. Então, para não perder o foco, falar muito sobre mim, é uma das coisas que eu sempre detestei de falar sobre mim. Eu sempre gosto de falar de outros, e principalmente falar de Cristo. Quando eu falar de Cristo, eu estou sempre lá. E sempre gosto de falar sobre a graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, eu não estaria perante os irmãos. Um dos motivos pelos quais eu estou aqui é por causa da graça de Deus. E pelo fato, se fosse o tempo da lei, eu não poderia estar a ministrar perante o povo de Deus. Por quê? Os sacerdotes tinham que ser homens completos. Certo? Eu não teria este privilégio. Uma das oportunidades que devia trabalhar nas minas da África do Sul, ganhar dinheiro em randes e muito dinheiro, desqualifiquei por causa da minha mão. E muitos que trabalham lá ficam completamente, ficam viciados com o teu dinheiro e nunca vivem para os outros. Deus me chamou para viver para os outros. Essa vida que Deus me chamou para viver para o outro. E esta missão que abracei de coração, e vou seguir em diante, e agradeço a cada apoio, a cada pessoa que está ao meu lado, como o pastor Mafumo disse. Eu sou uma das pessoas que naturalmente sou uma pessoa introvertida, não gosto de me abrir perante as pessoas, mas hoje fui desafiado de novo. Eu falei aqui de um casal. Depois deles chorarem, a mulher me ligou. Eu disse, ok, temos que agendar uma sessão. Só que como o marido ainda não tinha me aproximado, mas como o marido é um dos meus discípulos, eu sabia que ia confrontá-lo. Quando a esposa do seu discípulo vem chorar aqui como pastor, ela está pedindo, faça alguma coisa como pai, como líder. Certo? Eu queria o confrontar. Mas só que ele foi esperto. Ele ouviu a esposa falando comigo telefonicamente. E no dia seguinte, ele veio para ter comigo. Disse, pastor, nós não estamos bem. Nós estamos bem. Então, ele pelo menos evitou aquela vergonha de ser chamado de que a sua mulher diz isto. Então disse, ok, vamos lá agendar uma sessão. Disse, ok, vamos organizar. Quanto tempo passou antes de eles se organizarem para sentar? Nem um mês, nem são 2, nem são 3. Passaram cerca de 3 ou 4 meses. Ainda a tentar gerir os seus conflitos a sós. E cada dia que passava, as coisas só pioravam.
Por que vocês não querem sentar? Nós, as pessoas, somos difíceis. Eu sou difícil. Todos nós somos difíceis. Olha para si mesmo e diga, eu sou difícil. Eu sou difícil. Concordas comigo? Todos somos difíceis. Todos. Porque temos o problema da carne, o nosso orgulho humano. Todos nós somos difíceis. Eu orei mais uma vez. Que Deus, assim como fizeste a primeira vez, que aconteça de novo. Até o ponto de eles aceitarem e tentarem. E aconteceu. Deus é fiel. Deus ouve e responde às orações. Porque eu sabia que eles têm a falta de certas coisas, de certas ferramentas que eles precisam para construir a vida conjugal deles de uma forma sábia e de uma forma correta. E eu sabia que eu tinha uma mala cheia de ferramentas e excessivos. Ou seja, tinha ferramentas em excesso. E posso entregar nas mãos de Deus para poder usar dessas ferramentas a construir. E quando finalmente aconteceu, na primeira sessão, os dois unanimemente disseram: pastor, nós já casamos. E eles viveram maritalmente por alguns anos e depois contraíram o matrimônio. Nós casamos, mas ninguém nos ensinou estas coisas. Ninguém nos ensinou estas coisas. Eu disse, é verdade. Ninguém vos ensinou e vocês nem sabiam que havia necessidade de ser ensinado. Esse é o grande desafio que nós temos. Muitos sofrem no amor, na vida conjugal, porque não sabem que existe um caminho diferente e um caminho melhor. E quando você tenta apresentar, diz que não, eu já sei. Se já foi ensinado na tradição, na cultura, já vi que a vida conjugal é assim, é só sofrimento. Existe um conhecido meu que antes de casar, éramos solteiros nessa altura, quando ele via um casal a celebrar um matrimônio, logo dizia, mavuto. Sabe o que significa mavuto? Não. Problemas. Aí estão problemas. Ele sempre falava isso. Basta ver um casal a celebrar um matrimônio e dizer, aí está um problema, estão a começar. Porque ele viveu com um casal que sempre vivia em bagunças, lutas. Chegou um dia, eu já estava cansado de ouvir isso. Porque eu já estava determinado que eu quero casar. E eu quero casar bem. Ele me falou, eu disse, sabe, já chega. Já chega, não quero mais ouvir isso. Se você falar isso, fala com outras pessoas. Não fala mais comigo. Que basta ver alguém casar, é o começo de problemas. Não quero mais ouvir. E desde lá, nunca mais me disse. E graças a Deus, ele é casado e já vem recebendo os ensinamentos e ele está vivendo bem. Apesar de que o que ele já acreditava está acontecendo por vezes, não é? Mas dizer o seguinte, o casamento pode ser muito bom. Aleluia? Amém. Pode ser muito, mas muito bom. Desde o momento que você, ou os dois, os cônjuges, aceitem um princípio muito simples, mas profundo. Exige muito, mas o processo é simples, mas não é fácil. O processo é dedicar-se para aprender os métodos e os princípios de Deus. Deus é o autor do casamento. É isto que nós procuramos comunicar aqui. Que Deus é quem instituiu o casamento. O casamento é a segunda instituição que Deus instituiu.
Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Deus deu isso como uma instituição que Deus não quebra. E Deus deu ao homem o casamento como uma instituição que se torna o pilar para uma família e para uma sociedade, para uma nação. Portanto, quando nós queremos casar sem saber o propósito daquele que instituiu o casamento, se não sabemos como é que Deus intenciona que o casal viva, se Deus é que criou o casamento é o propósito de Deus. Deus é que une duas pessoas. Por isso que Gênesis 2:24 diz que aquilo que o homem uniu... Não, esse é Mateus 19, versículo 6. Aquilo que Deus uniu, que não separa o homem, mas Gênesis 2:24 diz que o homem, assim o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher e ambos serão o quê? Uma só carne. É Deus que disse isso. É Deus que trouxe a Eva, a Adão. E Deus dá lições, dá princípios. Portanto, quando alguém quer casar e viver de acordo com o seu entendimento, de acordo com aquilo que a sociedade ensina, que está à margem daquilo que são os princípios de Deus, sem dúvida alguma, este casamento não pode refletir e não pode exportar daquilo que Deus foi designado para a vida conjugal. Não há bênção de Deus nisso. Podemos tentar viver como um casal e tentando fingir felicidade, mas no final de tudo nunca chegará a disputar aquilo que Deus quer para este casamento. Podemos, até o mundo é assim, o mundo dá felicidade. Dá felicidade. Só que é uma felicidade que tem data de expiração. Mas para o casal que encontra a sua essência na vontade de Deus, este casal vai desfrutar na plenitude aquilo que Deus designou para a vida conjugal. Este casal será uma bênção, será uma referência, será um pilar de suporte para famílias, para muitos. Não só viverá para si mesmo, mas viverão para a glória de Deus. Este é o objetivo deste manual precioso. Dedicamos dias, horas, meses para que possamos ter este bebê nas nossas mãos. Houve muita oração acompanhada e continuaremos dedicados orando por cada casal, por cada pai que compra esta obra para oferecer aos seus filhos uma esperança de que os nossos filhos não sejam somente preparados para o mercado de trabalho, mas que também sejam preparados para desfrutar a vida conjugal da melhor forma. Hoje em dia, são poucas famílias que investem o conhecimento certo aos seus filhos, que ajudam os filhos a preparar-se para a vida conjugal. Mas muitos pais, muitas famílias sacrificam tudo para que os seus filhos sejam profissionalmente bem preparados. Mas para a vida conjugal, água das boas corrada. Vão ver lá. Vão descobrir tudo lá. Portanto, eu quero me limitar a este ponto, falar sobre o livro. E já ficamos sentados por muito tempo. Queremos agradecer a paciência. Queremos agradecer a todos. De facto, todos aqueles que já adquiriram, já compraram este livro naquilo que foi a pré-venda. São irmãos que compraram, irmãs que compraram, e eu quero agradecer profundamente de coração. Conforme dissemos, este livro é pequeno de tamanho, ele é mais, digamos, para muitos que não gostam de ler, é um livro que eu creio que podes ler em 2 dias. Para alguns que leem como máquina, pode ler em 1 dia. Existem algumas pessoas que leem como máquinas. Só que eu quero apelar para esses que leem como máquinas. Não é problema ler rápido, mas quero apelar uma coisa. Não leia só para ter o conhecimento. Leia para poder aplicar o conhecimento que vai ter. Porque o que fará diferença não é só ter o conhecimento. Eu até creio que tem muitos que têm o conhecimento,
mas o que nos falta é a humildade para implementar isso, para praticar. Portanto, quero encorajar a todos que vão adquirir o livro, ou aqueles que vão adquirir e oferecer aos outros, como o pastor dizia, que pode até agendar sessões de aconselhamento, programas de estudos bíblicos, etc., usando esse manual. Façam isso de uma forma repetida. Repitam essas sessões, essas lições. Repitam, até que possam entender, até que possam ter a humildade de praticar, porque só na prática que virão os resultados almejados. Só na prática. Se alguém compra este livro só para decorar o instante ou só para dizer que eu já comprei, apoiei o pastor Jerônimo, não é pelo dinheiro que nós temos esse manual, mas é que este manual servirá como, digamos, uma bússola para orientar casais para disfrutarem aquilo que Deus tem para cada um deles. Portanto, não compre só por querer apoiar o pastor Jerônimo. Compre porque quer receber esses conteúdos e beneficiar-se desses conteúdos. E Deus vai abençoar grandemente. E continue orando por nós, por favor. Queremos, sabemos que são muitas famílias. São muitos casais que sofrem. E muitos já desistiram de amor, porque já foram machucados. Muitos carregam feridas profundas, decepções. É por isso que no capítulo 9, ou 8, se não estou em erro, fala sobre a preparação do coração. A necessidade de que haja um processo de cura antes de entrar numa nova relação. Para aqueles que já estão numa relação tóxica, eles podem recomeçar. Podem recomeçar. É possível. Com a ajuda de Deus, com uma dedicação de ambos, é possível. É possível. Deus é fiel e Ele fará a diferença. Muito obrigado. Obrigada, pastor Jerônimo, pelo testemunho. Eu sublinhei ali quando disse que o casamento pode ser muito, muito bom. E eu esperava que os casais que estão aqui dissessem amém. Ficaram todos calados. Mas ele pode sim ser muito, muito bom. E o livro Antes do Sim vai nos ajudar a termos uma atitude correta em relação ao casamento. Nós estamos agora na fase das perguntas. E dissemos no início que quem já tivesse a pergunta ou quisesse fazer alguma pergunta, que escrevesse, não manda para nós, vai ter que fazer a pergunta aí. Queria só saber quem está interessado em fazer perguntas aqui. Várias vezes lemos livros que os autores já nem sequer estão. E há perguntas que nós gostaríamos de fazer aos autores, mas eles não estão. E hoje temos a oportunidade de estar diante do autor. Então, quem tem perguntas, uma pessoa, a primeira pessoa. Não temos perguntas. Ok. Eu tenho uma pastor Jerônimo. Eu gostaria que o pastor respondesse a esta pergunta. Quando nós já trouxemos aqui a bibliografia, vimos que tem uma vasta experiência no evangelismo e também no ensino bíblico e teológico. E a questão é a seguinte: por que é que decidiu que o primeiro livro fosse sobre relacionamento? Por que é que decidiu que o primeiro livro fosse sobre o relacionamento, embora tivesse já esta grande experiência no evangelismo e no ensino? Okay.
Não sei se ficam de pé. Sim, pode, por favor. Ok. Muito bem. Acho que... Ok. Bom, conforme eu disse aqui, desde 2012, que tenho trabalhado muito com casais. Uma das coisas que tenho sempre encarado é a falta, tanto, digamos, como Deus diz em Oséias 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Claro que temos nos empenhado na área de evangelização, com muita dedicação, muito empenho, e temos o privilégio de o fazer. Agora, quanto à questão da matéria do livro, que eu não sei, aí poderíamos levar essa questão a Deus, porque Ele me inspirou primeiro para escrever esse livro, porque de facto não fui eu que decidi. Okay. Não fui eu que decidi, Deus me deu a inspiração, a ideia, e assim só obedeci. Okay. Portanto, mas tudo isso também tem a ver com o que eu tenho observado como grandes desafios na nossa sociedade. Não é? Conheço quase a maioria dos relacionamentos que eu conheço. É um problema sério. A maioria, não estou falando de todos. Conheço também alguns casais que estão vivendo uma vida maravilhosa. Não é? Conheço alguns casais, só que são numericamente inferiores em relação àqueles que estão vivendo, estão a só aguentar, estão só a sobreviver. Então, Deus me deu essa ideia que eu podia contribuir. E continuamos também com a área de evangelização. Se um dia Deus diz, escreva sobre evangelismo, eu estarei pronto para seguir a audiência. Mas como já temos aqui antes do sim, eu creio que a seguir, qual é que vai ser, pastor? Já temos o layout do depois do sim. Depois do sim. Porque acho que tem que ser mesmo uma sequência. E essa será mais profundo. Será mais profundo, porque vamos tratar de assuntos práticos, aquilo que os casais vivem no dia a dia. Não é? Vamos abordar todos os estágios da vida conjugal. Não é? Então haverá algo mais profundo nessa. Só que esta aqui também não é dispensável, é indispensável. E se você vai querer entrar no depois do sim, antes de conhecer o antes do sim, pode também enfrentar desafios. Mas é melhor começar com antes, né? Sim, conhece o antes primeiro, sim. Depois... O depois. E depois. Yeah. A proposta do subtítulo é preparando o coração e a mente para o casamento. Certo. Nós estamos numa sociedade onde culturalmente normalmente prepara-se o corpo, né, para o casamento. Os colaias, os ritos de iniciação vão todos para esse lado, não é? E por que desta proposta de primeiro preparar a mente e o coração? Ok, muito bem. Acho que se tem por pouco aqui a questão de feridas, traumas, decepções, que ao longo das andanças que muitos de nós acabamos sofrendo e acabamos carregando bagagem quase que insuportável para uma relação. E é necessário que haja uma cura de coração, haja uma transformação mental, para que alguém entre no casamento já tendo um coração, portanto, são, um coração são, isto é, curado, sem mágoas, sem tristeza, sem traumas, sem, portanto, digamos, bagagem de decepções do passado, para poder dar o espaço ao amor, para poder estar aberto para receber o amor e poder também liberar o amor. Porque tem pessoas que já não conseguem mais apreciar o esforço do cônjuge em amar, porque já tem suspeita em todo momento. Suspeita tudo. Ok? Portanto, tem que haver esta cura de coração. E não só, mas também tem que haver uma transformação mental. Tem que haver uma capacidade de adotar a mente de Cristo para entrar no casamento. Sem a mente de Cristo no casamento, você não vai, portanto, suportar os desafios que virão. E por último, finanças. O pastor... Essa é uma das perguntas.
E o pastor Mafumo citou aqui quando estava a fazer a sua apresentação e falou sobre finanças. E nós queremos acreditar que finanças têm sido um dos maiores problemas. Tem começado daí, não é? Quando falta arroz, começamos a fazer barulho dentro de casa. Mas eu gostava de ter a sua visão sobre finanças antes do sim e durante o sim. Né? Como é que aborda esta questão, ensina sobre isto e como é que os casais, os primeiro aspirantes e depois a casal já, devem lidar com esta questão financeira? No penúltimo capítulo deste livro, que é o capítulo 16, abordamos a questão das finanças e o planeamento da vida. Portanto, neste capítulo, de uma forma assim resumida, é que há uma necessidade de, primeiro, entendermos que a fase do namoro ou preparação é uma fase em que o casal deve aprender a viver ou a lidar com as suas diferenças para encontrar pontos que os unem. E na área das finanças é uma das áreas que é altamente sensível. Se o casal não saber como, portanto, caminharem juntos, saberem como que podem estar unidos naquela área também, pode ser uma das áreas que portanto, possa potencialmente minar a sua relação, portanto, depois do sim. Portanto, aí nós aconselhamos que é importante que haja, portanto, transparência financeira, haja também cooperação em todas as áreas. E se calhar é uma das sugestões, não é uma ordenança que nós apresentamos, é a questão da associação das contas bancárias. Porque quando assim acontece, é muito importante a possibilidade de este casal cimentar aquilo que é muito raro encontrar na vida conjugal, que é a confiança. Não é? Portanto, se os dois aceitarem associar as suas contas bancárias, haver uma transparência, haver uma comunicação, portanto, ativa no contexto das finanças, como que o estado das finanças, como que quem ganha quanto, quem ganha tanto, e assim haver uma, portanto, cooperação até na gestão das próprias finanças. Então, nós damos isso como conselho. Obrigado, pastor, pelas respostas. Não sei se as minhas perguntas criaram perguntas só mesmo para insistir. Ok, por favor. Boa tarde, querida. Pastor, eu não tinha entendido, mas tem uma coisa que você falou da cultura e não sei como é um desafio para a juventude moçambicana. Primeiro, ler o livro. Certo. O primeiro desafio para ele. Yeah. E segundo, como que o livro aponta também a coisa do robô, de todas as coisas tradicionais que a gente, por exemplo, que a família se junta, fixa a data, porque não a fixa os noivos, fixa a família. Como o livro ajuda a vocês e acho que o desafio para o jovem também. Ok, não sei se todos entenderam porque ela fala portunhol. Portanto, se eu entendi muito bem a questão, é a questão de como podemos lidar, qual é o conselho que nós damos em relação a essas práticas culturais como tradicionais entre o lobolo e os desafios que também os jovens encaram sobre essa situação. Bom, cada família é uma família, de facto. Tem famílias que, portanto, dificultam nesta matéria de lobolo, mas do ponto de vista bíblico, é importante que haja esta prática, não é? Haja esta questão de honra aos pais, não é? É uma questão de honra, mas biblicamente não temos um fundamento da exigência do lobolo. Mas existem padrões para honrar os pais, não é? Só que às vezes por causa de excesso digamos, não sei se seria um excesso, mas é uma questão de interpretatividade, ok? Como que as pessoas interpretam esta matéria de lobolo, ok? Então, tem famílias que são mais rigorosas e tem famílias que são mais suaves.
Portanto, aí nós falamos que a questão de Lobolo é uma situação que não podemos trazer algumas bases assim lineares. Cada assunto, cada um vai tratar de acordo com os moldes que vai encontrar com cada família. Mas uma coisa é importante, é que há necessidade de honrar os pais, os familiares. É uma cultura aceitável, ok? Parte da cultura é aceitável. O que não é aceitável é a atitude dos pais de quererem comercializar ou vender a sua filha, ok? Exigirem valores avultados. Não é? Então, para essa questão, se um jovem encara um entrave dessa natureza, ele tem que encontrar bons negociadores para irem negociar muito bem com os familiares da noiva, neste caso. Porque isso é possível. Não existe uma questão que não se pode ultrapassar. Encontrar uma forma de, portanto, vencer. Então, é muito importante que haja esta mentalidade. Sim, há uma diferença na questão das culturas. Cada família tem uma sua cultura e como é que vê o Lobolo. Mas, biblicamente, temos exemplos de Abraão, sim, quando manda o seu servo para pegar a filha ou a esposa para o seu filho. E não só, não é? O Jacó também lobolou, não é? Mesmo Davi, com quantos percursos ele lobolou também, não é? Tinha que matar os filisteus, eram filisteus, não é isso? Tinha que matar e trazer certos percursos de coisas. E esse foi mais pesado, não é? Sim, tem lá uma mas questão. conseguiu, não é? Por favor. Mas aqui. Sim. Muito obrigado. Isso queria contribuir Do livro, neste caso, sim. Tensiona, revolucionar, dar novos ensinamentos, daqueles que em algum momento estavam chatos, porque nós vamos hoje num conflito entre a tradição e as ordens de Deus. E a pandemia tem certeza que há uma parte que eu acho que trazer eu quero acreditar que eu entendi, mas como podemos responder? A apresentação e um breve testemunho que apresentei em relação às minhas experiências e à minha infância, e de certo contribuíram para, portanto, esta obra. Porque quem sou eu hoje é o contributo de tudo que eu já vivi. O que eu sei hoje é também o acúmulo de tudo que eu aprendi. Tanto as experiências amargas, assim como aquelas boas. Tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que já sei agora é o contributo de tudo. É o somatório total de tudo que eu já vivi. Talvez se não nascesse numa família naqueles contextos, eu não estaria a falar do que estou falando hoje. Portanto, a ideia ou o desejo de ver pessoas que vivem em contextos semelhantes sair daquela vida para a vida que estou vivendo é muito maior. Yeah. É um desejo muito ardente que eu tenho. Não é? Por essa razão não tenho me calado. Se estou com meu irmão biológico, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus primos, meus, portanto, sobrinhos, todos aqueles que são familiares, que eu conheço, eu não me calo. É por essa razão que muitos deles me evitam, porque não querem ouvir o que eu trago. Não é? Mas o meu desejo é que todos possam conhecer a Cristo. Não necessariamente dizendo que
Agora que me rompi daquela cultura, não existe uma coisa boa que possa ainda praticar. Tem coisas boas. Com a família, tem coisas boas. Eu digo, geralmente, quando há questões de louvor, me chamem, eu estarei presente. Quando há questões de casamento, me chamem, estarei presente. Mas quando é questão de adorar os antepassados, cerimônias, invocando os antepassados, eu não estarei lá. Ok? Mas quando é questão de celebração, pode ser aniversário por questões de tempo, não consigo ter mais tempo. Mas quando são questões legítimas, fundamentais para a sociedade, eu sempre me disponho. Certo? E com isso também, o objetivo é de ganhar os outros para conhecer aquilo que eu também descobri, porque isso é a fonte de maior riqueza. Amém. Angélica? Sim, querido. De? Boa questão. A única coisa que mais me dificultou sou eu mesmo. Não acreditar que eu sou capaz de escrever uma obra. Esse é o grande desafio. É um grande desafio. Será que eu vou ou não? Até que cheguei a um ponto em que eu coloquei uma grande pausa, passou muito tempo sem mexer. Porque dúvidas. Será que vai contribuir alguma coisa? Será que vai ser recebido? Será que essas questões, e muitas das vezes nós somos paralisados por causa desses estudos. Mas graças a Deus, a motivação foi maior e ao longo dos dias, ao longo dos anos, e graças a Deus venceu. Deus venceu. Obrigado. Amém. Amém. Sim, mais uma questão. Sim. Boa tarde. Quais casais consideram mais poderes para conciliar? Será que a mãe da jovem ou aqueles que são mais velhos que o pastor? Porque aqueles que são mais velhos, eles acham que já sabem de tudo e não podem aprender nada com quem é o mais novo. E os mais novos acham que os mais velhos já são ultrapassados, querem coisas mais modernas. Graças a Deus, a irmã já respondeu a questão. Mas, digamos que sim, temos encarado dificuldades em todas as faixas etárias. Porque, primeiro, nós não somos tão diferentes como tal, porque o mesmo coração que um jovem tem é o mesmo coração que um adulto já tem. E idoso tem, é um coração enganoso. Não é? A Bíblia diz que os nossos corações são o quê? São enganosos. E temos aquela presunção de que nós, como a irmã disse, sabemos o que nós queremos. Mas, pelo contrário, não é sempre que nós sabemos o que nós queremos. Encontras uma pessoa que já tem mais experiência da vida conjugal, que é uma experiência amarga, mas ele já está habituado a viver, ou seja, ele descobriu um conforto no sofrimento. Tem pessoas que já encontram conforto no sofrimento e eles pensam que não existe uma outra vida que possam viver além desta. É só suportar até que Cristo venha. Mas eles não sabem que é possível sair para outra margem. Portanto, a nossa missão é muito maior. Primeiro, é consciencializar as pessoas que há necessidade de aprender. Como a irmã disse, a maioria dos moçambicanos não tem aquele amor com a leitura. Não porque são iletrados, a maioria sabe ler, mas não tem paciência. Não valorizam muito a leitura. São poucas pessoas que valorizam a leitura. Portanto, este desafio, primeiro é consciencializar as pessoas que, olha, há necessidade de aprender, há necessidade de se preparar de uma forma correta. Não somente para correr, para encontrar o vestido e tudo o que é necessário para aquele evento do casamento. Mas sim, há uma necessidade de preparação profunda, de ter um acompanhamento contínuo. Principalmente naqueles meses antes do grande dia. Há necessidade de terem um acompanhamento, sessões e sessões, para abordar no geral
sobretudo. E uma das coisas que, quando eu tenho as sessões, geralmente temos definido 6 sessões de preparação daqueles que vão entrar na vida conjugal. Geralmente, quando temos essas sessões, nunca conseguimos abordar tudo o que é necessário. É por essa razão que veio a ideia de, se eu conseguir colocar todas as ideias, as ferramentas, num só livro, o casal vai levar e vai ler ao seu ritmo e aplicar isso na prática. Então, eles poderiam ficar cada vez mais equipados. Portanto, encontramos desafios em todos. Jovens dizem, olha, você quer nos privar do sexo. Você diz de abstinência sexual, quer nos privar do sexo porque você é casado. Ok? Você tem todo o pacote e nós. Eu digo, olha, eu também passei disso. Tive que esperar. Ok? Tive que esperar. Se você quer o melhor, tem que trabalhar, tem que dedicar-se. Alright? Por essa razão, no capítulo 6 deste livro, fala um pouco da minha experiência em relação a essa matéria. Eu não estou falando aqui de uma forma que possa me exaltar ou que eu seja melhor, mas eu tive que suportar quando descobri que este é o melhor caminho. Tive que suportar 11 anos sem atividade sexual, sem me envolver com uma mulher. Namorei, mas não havia contato físico, mesmo com a minha esposa. O primeiro beijo só foi no altar. Aleluia. Amém. É possível. Sou um ser humano com todos os desejos. É possível. É possível. Isso é dos antepassados. É possível. Se você deseja o melhor, e graças a Deus, Deus honrou este compromisso que eu tive. Deus me deu a melhor esposa. Por favor, querida, pode vir aqui. Por favor. Essa mulher que orou tanto enquanto eu estava olhando para lá, e Deus disse, você está olhando para muitos lados, ora Swaziland, ora Zâmbia, e ela está aqui na mesma escola consigo. E você não vê, é um cego, cara. Graças a Deus já tive a minha esposa. Opa! Ok, muito obrigado. Então, eu não sei se há mais, acho que o tempo também, né? Não sei se O tempo há mais. já está. Sim, sim. O livro está para aqueles que não querem casar, mas que ainda dormem. Né? Porque qual é a porque nós temos muitas pessoas na igreja que estão ainda que vivem uma situação de dificuldade. E atrás um casal que quer casar. E aí, nós gostaríamos de estar conciliados. Aí, casar, união, 25 anos de união. Aí, eu gostaria de os ouvir, de ter mais tempo do que eu. Eu gostaria de ser importante para que nós possamos fazer trabalho com o nosso próprio e estamos passando isso, que é uma confiança e podemos aplicar com o nosso psicólogo, teremos autorização para isso. Ok, num dos capítulos, seja o capítulo 2 ou 3, 4 por aí, onde nós abordamos a questão dos 2 pilares. Ok, é bem possível que um casal vive maritalmente, portanto, por muitos anos, mas que vinham construir a sua relação digamos, num fundamento errado. Ok? Então, quando nós já trazemos uma abordagem aqui, é que este visa orientar os casais a construir a sua relação conjugal num fundamento correto. E é provável que nesses 25 anos as coisas não estavam bem estruturadas. Agora,
para este novo fundamento, tem os seus princípios, tem os seus valores, tem suas regras, tem suas instruções. E assim como aquele outro fundamento, que eu vou deixar como segredo para descobrir no livro, ok? Há também seu sistema de valores. Então, se o casal constrói num outro fundamento, não vai saber como viver de acordo com a estrutura do outro fundamento. Obviamente, estão vivendo num mundo diferente daquilo que Deus designou. Há necessidade, sim, deste casal também ler este livro e vai descobrir se estão no caminho correto ou não, que geralmente duvido, porque se estão vivendo há 25 anos sem casar, significa que alguma coisa está errada. Yeah. Não sei se entendi bem a questão. Pode repetir, por favor? Queria saber se tem algumas. Como alcançar as suas coisas? Ou como saber. De como medir o resultado. É. Já pensou em como vai chamar? Não, nós vamos coletar o máximo possível dos contactos das pessoas que vão adquirir o livro e vamos criar uma base de dados, não é? Que não necessariamente de uma forma exigente, portanto, abrir uma possibilidade de alguém ou dos leitores que vão ler o livro, se alguma coisa impactar a eles, não é? Ou seja, serem impactados na sua vida conjugal, se houver alguma mudança, podem escrever para nós, dar o testemunho e é assim que podemos avaliar o impacto do livro. Não sei se foi essa a questão que colocou. Ok, obrigado. Penso que as perguntas todas já foram feitas, precisamos avançar. E, sim, pode sentar-se. Obrigada pelas respostas às nossas perguntas. E chegamos ao momento de fazermos o lançamento oficial. Chegamos a este momento que declaramos solenemente e oficialmente o lançamento do livro Antes do Sim, Preparando o Coração e a Mente para o Casamento. Este livro que pretende ser um guia essencial para uma união duradoura e também poderá nos ajudar a desbloquear o nosso crescimento conjugal ou o crescimento conjugal de quem tiver acesso a este livro. Portanto, está lançado este livro e poderão daqui a pouco adquirir já as cópias para quem fez a compra na pré-venda. E como é que vamos fazer? Tem as cópias lá no fundo e poderão se dirigir até lá para pegar as cópias e depois voltam para esta mesa para a assinatura dos autógrafos e também desejando tirar uma foto com o autor deste livro. Porém, aqueles que não fizeram a compra na pré-venda, os livros também estão disponíveis para a compra hoje e no futuro. Então, está lançada. Okay. Está lançada.